Olá! Hoje a nossa aventura é pela Cordilheira dos Andes, no Peru. Vamos explorar com os repórteres do Terra da Gente a história de povos latinos e chegar até o Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo. De tão alta que é, esta região peruana também é conhecida como o Topo das Américas. Alguns picos de montanhas chegam a ultrapassar os 6.000 metros de altitude. E tudo por lá é muito diferente do que conhecemos. O altiplano peruano tem cânions fantásticos e vida animal rica em bichos selvagens. Em cada vale, as belezas se multiplicam em cenários de filmes. No berço do rio Amazonas, a travessia pode ser feita a pé pelo repórter do Terra da Gente. As cidades perdidas contam a história de antigas civilizações andinas. E o povo do arquipélago de Urus vive em ilhas artificiais. Bordado também é coisa de homem nas comunidades peruanas. As peças são coloridas e cheias de significados. Na convivência com a natureza, um exemplo de preservação. O protetor de uma águia andina, ave símbolo da cordilheira. E na hora do rancho, manjar de coco. Uma delícia! Opa! O Peru é mesmo o país das surpresas. Você já se imaginou morando numa ilha de palha e flutuante? Assim é a rotina de centenas de pessoas que vivem em 60 ilhas do arquipélago de Urus, no lago Titicaca. Além de dominar a natureza, os peruanos ainda criaram muitos costumes e tradições. Uma das curiosidades é o fio de cabelo das mulheres, utilizado como linha para tecer bordados. O trabalho artesanal foi declarado Patrimônio Histórico pela Unesco. Entre abismos e montanhas, natureza em estado bruto. Rica, espetacular. A geografia premiou o Peru com alguns dos mais belos contornos do mundo. O cânion mais profundo, o lago navegável mais alto de todo o planeta. Vulcões, geysers, vales paradisíacos. Para onde os olhos apontam, há sempre algo capaz de surpreendê-los. Foram necessários milênios de trabalho incessante para que o cenário ficasse desse jeito. E aí veio o homem, ocupou essas terras e deixou tudo ainda mais intrigante. Das ruínas de sítios arqueológicos emergem perguntas. Brotam histórias de povos que construíram civilizações que hoje parecem avançadas demais para um passado tão distante. É na Cordilheira dos Andes que encontramos tudo isso. Do avião, o altiplano peruano lembra um deserto. Muito árido, de cores pálidas. Aterrissamos em Juliaca. E logo no desembarque descobrimos que a espera pela bagagem não precisa ser um tédio. Aqui os visitantes são recebidos com uma cordialidade que ultrapassa as simples boas-vindas. Desse jeito, qualquer um entra no clima do país bem rápido. O difícil no Peru é se acostumar com o trânsito. Parece que não há leis capazes de dar ordem à bagunça que se vê nas ruas. Entre tantos veículos, o que mais chama a atenção é este, um táxi triciclo. Há dezenas deles. Alguns têm cobertura, outros não. O taxista pedala atrás e o passageiro vai na frente. Num desses, levaríamos horas para chegar ao nosso destino. Como o nosso transporte é bem mais rápido, em 1 hora estamos em Puno, a capital do folclore peruano. A cidade, com construções espalhadas pelas encostas, se debruça sobre o lago Titicaca. Está a 3.800 metros acima do nível do mar. Como comparação, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, fica a 1.628 metros, menos da metade da altitude em Puno. O porto é sempre movimentado.
Muita gente com trajes típicos divide espaço com visitantes de todo o mundo. Todos os dias partem aqui do Porto de Puno diversos barcos com turistas que vêm para cá para conhecer as famosas ilhas do Lago Titicaca. Parte delas tem um atrativo extra, são flutuantes. O povo que vive nessas ilhas é ainda mais interessante. Gente que preserva os costumes como algo sagrado há séculos. Embarcar nesse passeio é como viajar no tempo. O passado dessas águas, consideradas sagradas pelos peruanos, esconde muitas lendas e histórias. É isso que faz deste um lugar cheio de mística. A grandeza do Titicaca também impressiona. 8.300 km² de área. À medida em que nos afastamos de Puno, temos uma ideia melhor da real dimensão do lago navegável mais alto do mundo. Parece que estamos no mar. É preciso navegar 2 horas e meia até chegar a Taquile, uma das maiores ilhas existentes no lago. Desta bela enseada, partimos para uma caminhada morro acima. Passamos por um portal de pedra. E a partir daqui já é possível descobrir como vivem os habitantes da ilha, índios descendentes do povo Quechua. Na rotina árdua do dia a dia, a criação de animais e a agricultura são 2 importantes fontes de renda. O cultivo é feito em terraças. O povoado, onde moram 2.500 pessoas, não tem energia elétrica. Pelo lado rústico, pelo estilo de vida dos moradores, pelo isolamento, já haveria bons motivos para visitar esta ilha. Mas o que atrai tanta gente para cá, que faz o povoado ficar assim, é algo ainda mais valioso. Um patrimônio cultural inestimável. Tecer aqui não é só um passatempo, é um dom coletivo, uma habilidade compartilhada por todos na comunidade. O curioso é que até mesmo os homens se dedicam a essa atividade, que em várias partes do mundo está associada às mulheres. Nem na velhice eles param de tecer. As toucas, feitas exclusivamente pelos homens, revelam o estado civil deles. As vermelhas são usadas pelos casados, as brancas pelos solteiros. É simplesmente mirando a cabeça, sabemos. Então já facilita para as mulheres saber quem procurar, Sim, então. sim. É muito liberal, Taquile nesse sentido. As mulheres são especialistas em fazer faixas. É um trabalho que exige paciência. Uma faixa pode levar até 2 meses para ser feita. Tamanha é a riqueza de detalhes. A tecelã usa um osso de lhama no trabalho artesanal. A técnica é passada de uma geração a outra. Luzia diz que aqui eles aprendem a tecer desde pequeno. Minha mãe me ensinou essa arte quando tinha apenas 5 anos. Desde 5 anos de tisno aqui. As faixas são usadas na cintura dos homens. Os desenhos possuem significados diferentes para cada família. O que fazem, como vivem, quantos filhos têm. Então, cada dibujo vai ter um significado diferente para cada família. A única que é igual para todos é esta outra faixa. Os desenhos dela, exclusiva para cerimônias, são um calendário. Cada figura representa um mês do ano. Por baixo da faixa principal vai sempre uma outra, sem desenhos, mas igualmente curiosa. De que é feita essa faixa? Isso está hecho do... Ele explica que é feita com lã de ovelha entrelaçada com cabelo de mulher. Com o pelo de mulher. Mire, acá se pode ver. Cabelo de mulher. Cabello de mulher, sim. Por que aqui usam cabelo? Esto es la forma en que la esposa demuestra al hombre su cariño, su respeto. Em 2005, a arte têxtil das faixas feitas em Taquile foi declarada pela Unesco Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade. Esse reconhecimento tem ajudado a atrair cada vez mais visitantes para cá. Uma das paradas obrigatórias para quem conhece a ilha é esta aqui. Neste prédio funciona a Cooperativa dos Artesãos. Todas as peças confeccionadas em Taquile são vendidas aqui dentro. São peças dos mais variados tipos: bolsas, toucas, faixas, luvas e chapéus. O comércio de tecidos e roupas representa uma renda importante para as famílias.
Muy importante la forma en que ellos viven, muy diferente. Esta venezuelana ficou maravilhada com os costumes dos moradores e a forma como eles vivem. Ela elogia o sentido de comunidade que se vê em todas as partes da ilha. Diz que o patrimônio cultural existente aqui é fascinante. Muy rico culturalmente, ¿no? Essa riqueza não é exclusividade de Taquile. No Lago Titicaca há dezenas de ilhas com culturas e povos diferentes. O arquipélago de Urus é com certeza o mais intrigante, a começar pelo fato de serem ilhas flutuantes. Ninguém resiste à curiosidade de conhecê-las. Das roupas coloridas dos habitantes aos detalhes dos barcos e construções, tudo chama a atenção. Nos aproximamos de uma das ilhas e somos recebidos por mulheres muito simpáticas. Olá. Kamisaraki, Kamisaraki, Kamisaraki. Kamisaraki, no idioma deles, o Aymara, quer dizer uma saudação, como você está, um cumprimento. E o Alik, que elas responderam, quer dizer estamos bem. Estamos em chão firme, quer dizer nem tão firme assim. As ilhas são feitas de totora, um tipo de junco que só existe no Lago Titicaca. O arquipélago de Urus tem mais de 60 ilhas e uma população de aproximadamente 2.000 pessoas. Os Urus originalmente viviam nas margens do lago, mas passaram a morar em ilhas flutuantes depois que os Incas ocuparam essa região do Peru no século XIV. Por força dessa mudança, nasceu uma tecnologia admirável para a época e que até hoje mostra o quanto este povo é empreendedor. Construir uma ilha flutuante é um trabalho demorado. Esta moradora explica como isso é feito. As raízes da totora, conhecidas como quili, são recolhidas durante a cheia do lago, quando elas se desprendem do fundo. Empezamos a amarrar bloque com bloque, assim. Depois de feita essa amarra, é preciso esperar de 8 meses a 1 ano para que as raízes se juntem e formem uma plataforma. Está pronta a base. Em seguida, é preciso juntar muita totora para forrar os blocos flutuantes. Temos que cruzar, tejer a totora. Enfim, surge uma nova ilha, que pode ser maior ou menor de acordo com o desejo de quem a constrói. As ilhas são ampliadas conforme a necessidade de cada uma das comunidades. Nesta aqui, por exemplo, vivem 4 famílias com 15 pessoas ao todo. As casas também são feitas com totora e têm uma praticidade grande. Todas elas são feitas sobre uma plataforma e podem ser removidas do lugar conforme a vontade do dono. Cansou de uma determinada posição, não tem problema, é só se mudar para outro lugar da ilha. Agora eu vou entrar aqui para ver como que é por dentro. Nesta cabana, que tem mais ou menos uns 10 metros quadrados, vivem 3 pessoas. E o que chama a atenção aqui é o capricho do lugar e o bom gosto da família. Esse bom gosto também é uma marca do artesanato dos habitantes das ilhas. Os bordados são criações das mulheres, que dedicam horas e horas a transformar inspiração numa arte que retrata a realidade local. O côndor representa o mundo de cima, o puma é o mundo em que vivem os urus e a serpente o mundo de baixo. Confeccionar um bordado cheio de detalhes como este pode levar 1 mês e meio. As mulheres só fazem o artesanato nas horas livres. Elas têm muitas outras tarefas no dia a dia. Preparar a comida para a família é uma delas. As comunidades tiram a subsistência da pesca. Na ilha de Sumauro encontramos até um viveiro de trutas. Como não há energia elétrica nem geladeira por aqui, o jeito é desidratar os peixes para conservá-los. O mesmo é feito com a caça. O restante da alimentação é conseguido através de trocas. Este grupo de mulheres simula uma roda de escambo. Negociam no idioma Aymara. O pescado é trocado por vários tipos de cereais, quinua e milho, por exemplo. Este aqui é chamado de tunta, um tipo de batata desidratada ao sol. A própria totora também é comida e é muito apreciada pelos urus. A parte da totora que é comestível é a da raiz. Ela é descascada como se fosse uma banana e lembra até um palmito. Só que ela é mais aguada
mais fibrosa e não tem muito sabor, mas é muito apreciada pelo povo aqui da região, né, Henrique? Sí, esto tiene bastante yodo. Por causa do iodo e do cálcio que existe na totora, Henrique diz que crianças e adultos não têm problemas nos dentes. Todos os niños, todas as pessoas têm os dentes completos. Pra gente que é de fora, não parece tão gostoso, né? Mas para eles é. Sí, aquí hemos desarrollado por la costumbre el hábito de disfrutar la totora. Esto es como el pan de cada día. Comida, casas, meio de transporte. A totora é tudo para os uros. Este povo que transforma palha no que bem entende tem muito a nos ensinar. De empreendedorismo, organização, hospitalidade e simpatia. Depois das ilhas flutuantes do Grande Lago, chega a vez de conhecer o cânion por onde passa o rio Amazonas. A travessia do maior rio do mundo foi feita a pé pelo repórter Eduardo Soso. E nesta jornada de desafios, a viagem reserva ainda muitas descobertas, a começar pelos bichos avistados nas trilhas. Já os vestígios arqueológicos do povo da montanha também estão por todos os lados. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. A Cordilheira dos Andes é imponente e desafiadora. O topo das Américas tem no Peru montanhas que passam de 6.000 metros de altitude. A presença delas no horizonte torna a viagem mais agradável e menos cansativa. Temos um longo trecho de estrada pela frente. A serpente de asfalto traça no solo árido o caminho do progresso e nos leva a lugares belíssimos como este. No altiplano peruano encontramos lagos cheios de flamingos. As aves se exibem com toda a beleza da plumagem cor-de-rosa. As vicunhas também aparecem pelo caminho. Selvagem, este bicho é a menor espécie da família dos camelos. Pode medir 1,30 m de altura. Por causa da caça ilegal, já correu risco de extinção. Hoje, a estimativa é que haja 170 mil exemplares espalhados pela América do Sul. A maioria está no Peru. O bando não se assusta com a nossa presença. Em fila, as vicunhas andam em direção ao outro lado da pista. Cruzam o asfalto sem nenhuma preocupação. Aqui elas estão protegidas por uma reserva nacional. Bem mais fácil de encontrar são os rebanhos de alpacas e lhamas. São parentes das vicunhas, mas animais domesticados. Daqui para frente, nosso caminho é por uma estrada de terra. Uma aventura e tanto, que só carros com tração nas 4 rodas aguentam. Não são só as estradas que são precárias, a estrutura de apoio ao visitante nessa região do Peru também é simples. Até as refeições são feitas no improviso. E nem poderia ser diferente, já que não estamos numa rota turística do país. Pouca gente se aventura por aqui, embora a beleza do lugar justifique uma visita. Desembarcamos para apreciar o encontro de 3 cânions, em espanhol, 3 canhões. O rio mais caudaloso, que corre pelo Vale do Meio e recebe as águas de outros 2 menores, se chama Apurímac, nome dado ao rio Amazonas em território peruano. A nascente não é muito distante daqui, fica no Monte Misme. Do degelo no alto da montanha, a água cristalina segue seu curso e ganha volume até formar o Apurímac. Sobre o rio, uma ponte pêncil toda coberta de palha. A natureza reúne forças para deixar o rio mais forte. Cada gota que se junta à correnteza tem um grande valor.
pois contribui para formar a maior bacia hidrográfica do planeta. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse atravessar o maior rio do mundo a pé. Isso só é possível aqui no Peru, onde o Apurímac não lembra em nada o grande Amazonas que conhecemos no Brasil. Nesse trecho aqui, por exemplo, o rio não tem mais do que 10 metros de largura. A água é gelada, as pedras são escorregadias, mas com um pouco de cuidado a gente consegue vencer a correnteza. É incrível imaginar que essas águas vão percorrer 6.992 quilômetros até desaguar no Oceano Atlântico. O trajeto que o rio percorre atravessa o Peru do sul em direção ao norte e depois faz uma curva para entrar no território brasileiro. Medições feitas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais comprovaram que o Amazonas é 140 quilômetros mais longo que o rio Nilo, na África. E também não perde em matéria de história o Vale do Apurímac, que guarda muitos segredos, de gente que habitou a região antes dos Incas. Este sítio arqueológico onde acabamos de entrar é um bom exemplo. O nome Maria Fortaleza foi dado em homenagem à arquitetura